Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Calcio em Foco, o canal onde trazemos as notícias sobre o futebol italiano em si. Nós trazemos alguns outros vídeos sobre outros jogos também, mas focado no futebol italiano. E hoje a gente vai estar falando sobre um jogo muito importante que aconteceu ontem no horário da tarde, às 3h45 p.m. aqui nos Estados Unidos. No Brasil era às 5h45, e que foi o clássico Milan contra a Inter de Milão no San Siro. E aí foi um jogo muito importante para os dois times, porque Inter está tentando ser campeão mais um ano seguido. Um ano seguido não, porque o Napoli ganhou ano passado, mas tentando ser campeão mais um ano. Eles estavam com 67 pontos, então estava com uma vantagem muito grande do Milan e do Napoli também, que está em terceiro colocado. E o Milan tentando ser campeão, pegar essa taça da Inter de Milão e classificar para a Champions League para voltar a jogar a Champions League. E acabou que com essa vitória do Milan de 1-0, o Milan consegue diminuir essa vantagem para 7 pontos. Antes estava muito mais avançada a vantagem, e agora com essa vitória que foi muito importante para o Milan, eles conseguiram diminuir essa vantagem para 7 pontos. Para a Inter foi muito ruim, porque Napoli também chega perto, Juventus ganhou também de 4-0 e Como ganhou de 4-0. Então, se acontecer numa hipótese, essa vitória do Milan vai trazer muita dificuldade para a Inter depois conseguir, às vezes até pegar a vaga da Champions League, se os outros times começarem a ganhar e a Inter perder. Mas foi uma derrota muito difícil para a Inter, porque a Inter dominou o jogo inteiro. O futebol do Milan não tem sido um dos melhores de futebol. Realmente a defesa do Milan tem sido a melhor arma deles. O meio de campo com o Modric tem sido a melhor arma deles, mas não tem jogado daquele futebol arte que a gente sempre sabe que o Milan joga. Já a Inter foi com vários desfalques. Calhanoglu estava no banco, não entrou. Tem a Acerbi, que também tem sido banco nessa temporada. O De Vrij, que também tem sido banco nessa temporada. E o Lautaro Martinez ficou no banco. Obviamente foi escolha do técnico, porque eles acabaram de jogar. Eles vão acabar de jogar a Copa Itália e vão ter outro jogo da Copa Itália daqui a quantos dias eles vão ter? Daqui a alguns dias tem a Copa Itália, então eles foi descansar. Obviamente eles estão com uma vantagem grande, então não foi uma grande derrota, porque foi um clássico. Já faz 7 jogos que a Inter não ganha do Milan, mas eles podiam descansar os jogadores deles. Mas foi ainda com um time muito forte no 3-5-2, que é a formação que eles sempre têm jogado, com Akanji, Bissek e Bastoni na zaga. Bastoni esse que saiu machucado já no segundo tempo. Ele bateu joelho com o Rabiot, e aí ele saiu machucado, e aí o Carlos Augusto entrou aos 68. E aí no meio de campo temos Zelinski, Barella, Mkhitaryan. Nas alas, Luiz Henrique e Di Marco, e o Exposito e o Boni no ataque. Thuram, esse também que não jogou, eu tenho que checar para ver se ele tá machucado ou não está, mas ele não fez essa partida, não jogou agora. Thuram tem feito uma boa partida, bons jogos pela Inter, por mais que não é a melhor temporada dele, mas tem feito bons jogos também. Geralmente é sempre o Thuram como atacante e outro atacante vai revezando. Lautaro Martinez no banco, como eu falei, tem feito também uma boa temporada, não igual a que a gente conhece, que o Lautaro consegue fazer. É uma temporada de 25 partidas, 14 gols e 4 assistências, então 18 participações de jogos, ou de participações em gols. Mas não é a melhor temporada do Lautaro Martinez, que a gente já viu ser top da bola de ouro. E tirando isso, esse foi o time da Inter. Já no time do Milan, foi no 3-5-2 também. O técnico, o Allegri, mudou essa formação, começou a botar essa formação de 3 quando ele chegou no time, e estão com 3 zagueiros. Tá o Inter na zaga junto com Pavlovic, esse que fez uma bela partida. Ele, o Inter e o Tomori na zaga, gostei muito dele. Obviamente o Gabbia está machucado, então o Gabbia não jogou. Mas essa foi uma boa contratação do Milan para ser um bom reserva e talvez até ser titular. O Inter, que ele é belga, se eu não me engano. Ele é belga, tem 23 anos, moleque jovem, jogou muito bem, tirou várias bolas quando necessário. Pavlovic não cansa, tem uma hora que ele estava no ataque, já voltou na defesa para defender. Um ótimo zagueiro. Tomori também um ótimo zagueiro, muito rápido.
E aí, no meio de campo, temos o Modric, Rabiot, Fofana e nas alas Salam Aleikum, Estupiñán na lateral esquerda, que foi o que fez o gol, Rafael Leão e Pulisic no ataque. Rafael Leão que não tem feito a melhor temporada da vida dele. Eu, na minha opinião, não gosto muito dele de atacante e eu sinto que ele joga com preguiça quando ele joga de atacante. Eu acho que de ponta ele prefere jogar, mas vamos ver com a continuidade da temporada, quando o time precisar dele, para ver se ele vai aparecer como ele tem aparecido. Eu creio que ele talvez vá embora nessa temporada. Não tem feito grandes atuações, e falou de números, que não liga muito para números, prefere o futebol arte, esse negócio tudo. Mas o pessoal antigamente jogava futebol arte e dava números, 30 gols em 30 jogos. Então é mais preguiça do Rafael Leão, que eu gosto muito do futebol dele. Mas não fez uma grande partida. Pulisic também não fez uma partida uau, mas fez uma partida até que boa. Modric, como sempre, carregando o piano ali no meio de campo, lendo o jogo da melhor forma, e sempre tentando jogadas que às vezes um jogador normal não consegue ver. Rabiot também fez até que uma boa partida defensivamente. Estupiñán fez uma boa partida, que fez o gol. Salam Aleikum um pouco mais ou menos. E a zaga em si, o Mané, grandes defesas, tirando várias bolas. Na defesa foi o melhor, como é que se fala? Foi o melhor do jogo, foi a defesa do Milan. Já na Inter, o Akanji foi o melhor do time. Barella estava jogando até que bem, Mkhitaryan jogando até que bem. Barella que estava reclamando muito porque o time não estava tendo a intensidade que precisava. A dupla de ataque, Esposito e Boni, jogaram muito mal. Toda a bola que vinha não conseguiam dominar, perdiam toda hora, não conseguiam achar jogadas. Luiz Henrique, o gol foi em cima dele, ele foi meio com o corpo perdido e sofreu gol em cima dele. Edmarco, uma partida muito abaixo, e Bissek fez até uma boa partida, não jogaram muito pro lado dele, mas ele fez uma boa partida, eu gosto muito dele. E entrando no banco da Inter, quem jogou muito bem foi o Susic, que é o camisa 8, joga muito bem, eu gosto dele, e o Carlos Augusto. Os dois entraram e jogaram muito bem. Carlos Augusto entrou no lugar do Bastoni e foi controlando ali na zaga, puxando ali para ela, fez uma boa partida. O Dumfries entrou também, ele geralmente é o titular e já deu aquela intensidade. O Dumfries é um lateral alto e muito rápido, muito físico, e jogou muito bem. Mas vamos falar um pouco do jogo. Já no começo do jogo, aos 2 minutos de jogo, o Sommer ele dá um passe todo errado. E aí, na saída de bola, aí o Pulisic ele rouba e passa pro Modric. Aí o Modric quase faz o primeiro gol da partida, 1-0. Sommer saiu errado, mas não foi uma partida má dele, mas ele já começou dando errado. E eu já vi que ali a Inter já ia estar meio perdida, porque a Inter controlou o jogo todo, mas no começo do primeiro tempo o Milan já estava pressionando o tempo todo, pressionando, mas depois essa pressão, obviamente, ela diminui. E aí, só foi ter outra jogada de perigo aos 33, quando o Mkhitaryan faz uma boa corrida. Ele estava sozinho, ele fez uma corrida driblando, fez um drible ali e correu reto. Só que ele chuta no meio do gol do Mané. Ele tinha o Mkhitaryan e tinha mais um na esquerda, que eu acho que é o Estupiñán que tava. Ele vai lá e, em vez de passar por uns dois, continua, fez certo. Só que aí depois ele perdeu, acho que a passada, e chutou em cima do Mané. O Mané só no reflexo bateu aqui. Mas esse só depois de vários minutos que saiu uma jogada. A primeira jogada foi aos 2 minutos e depois só aos 33 que teve essa jogada. Não teve nenhum lance de perigo no primeiro tempo assim. Aí aos 34, logo depois, teve uma bela jogada do Fofana com o Leão. Tomori domina, passa pro Fofana, Fofana vira, passa pro Leão, Leão devolve de calcanhar. Fofana já de primeira já dá o passe de esquerda pro Estupiñán, que já estava fazendo a corrida, o ala equatoriano, gosto muito dele, muito físico também, raçudo. Dá o passe em profundidade, onde que o Luiz Henrique estava perdido e ele estoura o gol e faz o gol aos 34. Um belo gol, uma bela jogada do Milan, que não estava fazendo um bom primeiro tempo, mas conseguiu contabilizar esse gol para dar a vitória, né, que foi o placar do jogo. Aí aos 38, o Pulisic também faz uma bela jogada na linha de fundo. E o Salam Aleikum quase faz um gol. E
tirando isso, foi essas 4 jogadas que tiveram no primeiro tempo ali de perigo, assim. Aí teve o lance do Fofana. Aí eu vou falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Fofana não faz uma boa partida. Errou bastante. Tirando a assistência que ele deu, ele errou bastante. Domínio, às vezes passes, perdendo a bola. Errou bastante. O Leão estava muito apagado, como eu falei. A zaga jogou muito. Modric controlando o meio de campo, como eu sempre falei. A zaga da Inter também jogando muito bem. Barella irritado com os jogadores. Jogando... É o jogador que mais corre, né? Não é à toa que no primeiro tempo ele foi o jogador que mais correu na partida. E aí teve o Mkhitaryan, que fez até que uma boa partida ali no primeiro tempo. Esse aqui que é o... Zielinski, foi mal, gente, eu escrevi, eu faço anotações, mas às vezes tem o nome ali do jogador que eu não sei escrever e eu escrevo enquanto estou assistindo o jogo, né? Mas Zielinski, que também fez uma boa partida, Luiz Henrique de Marco foi um pouco abaixo, e a dupla de ataque muito apagada, como eu falei pra vocês. Do primeiro tempo, a dupla de ataque apagada, no segundo tempo muito mais apagada. E aí começou o segundo tempo, e aos 47, no escanteio, que o Zielinski consegue, ele chuta em cima do... Já tá quase saindo, ele chuta cruzado, e o Mike Maignan, faz a defesa e consegue no escanteio. E aí teve um belo chute aos 50 também do Fofana, fora da área, o goleiro espalma. Esse escanteio não rendeu em nada. Aí teve um mini contra-ataque assim, mas não rendeu muita coisa. E logo na frente o Fofana dá uma bicuda de canhota. Creio eu que ele é canhoto, porque eu tava vendo ele toda hora no jogo puxando para a esquerda. Então eu vou até chegar aqui no SofaScore, que é um ótimo aplicativo para vocês que gostam de assistir futebol e saber dos jogos. Ele é destro na realidade, mas estava chutando muito bem com a esquerda e puxando muito bem com a esquerda. Ele dá um chute, aí o Sommer tem que ser ativado e faz uma boa defesa também, que ele espalma. E aí depois o Stupinha perde uma bola aos 53, logo depois desse lance do Fofana. Ele perde uma bola, aí o Barella cruza pro Mkhitaryan, o Mkhitaryan prepara pro Di Marco chutar, e aí o Di Marco chuta em cima do gol. Um lance que o Di Marco não é de errar. Di Marco, ele chega já chutando, faz só golaço, um ótimo lateral esquerdo, e ele vai lá e chuta no meio do gol. Então você vê que a Inter, aquilo ali foi a Inter controlando o jogo, mas sem aquele fator para fazer o gol, né? E aí ele chuta, foi a única jogada assim muito mais próxima do gol, tirando o gol do Milan, foi a única jogada mais próxima assim, de fazer gol desde o primeiro tempo até o segundo tempo. Aí o Bastoni saiu machucado aos 67, depois de uma pancada entre ele e o Rabiot. Ele tomou uma amarela e saiu do jogo mancando. E aí teve um gol, mas o José apitou antes aos 92. Aos 92, escanteio da Inter, eles batem o escanteio, só que o José apita antes, quando ele bate a bola ele apita, aí desvia lá na área e é gol da Inter. A torcida começa a gritar, os jogadores do banco começam a correr para dentro do campo da Inter, mas nada de gol, porque o José tinha apitado antes. E aí, aos 94, teve um lance de mão do Ricci dentro da área. A bola vem assim no alto. Aí, se eu não me engano, quem cabeceou foi o Exposito, que ele dá o cabeceio. Só que aí não, foi o Dumfries que deu foi o cabeceio. Tinha dois, acho que tava o Inter e eu acho que tava... E atrás tava o Stupinhan, que dá até um empurrãozinho nele. Ele dá o cabeceio. O Ricci tá vindo correndo com a mão assim, aí a bola bate, ele trava a mão assim, e aí não deu pênalti. Eles reclamaram do lance de pênalti, mas não deram pênalti pra eles. Obviamente, tem várias regras, eu acho que essa é uma das regras, tipo assim, ele tava correndo e a bola só bateu, não foi tipo assim, uma coisa proporcional ou uma coisa que tipo assim, tava a mão solta. Ele tava correndo normal e a bola ele fez assim, a bola bateu. Não deram pênalti, e logo depois disso teve o chutão do Manhã e acabou o jogo. Grande partida do Modric, da zaga do Milan. O goleiro do Milan fez uma grande partida também, fazendo boas defesas. Do ataque, nada demais deles. Belo gol do Stupinhan. Da Inter, só ali a Kanji. E ali um pouquinho da zaga fez boas partidas, nada demais. Mas de resto, uma partida muito abaixo da Inter de Milão, que por mais que controlou o jogo, não teve aquele fator. O fator que dá aquela chamada pro futebol da Inter, que dá aquele sabor
pro futebol da Inter. Calhanoglu, que é o cara que controla o meio de campo, que do nada acha gol, bate escanteio, não jogou, que também ele dá esse fator para Inter. O Lautaro, que sempre está pressionando, é um ótimo atacante também, não jogou. E o Thuram também. Talvez se o Thuram tivesse jogado, eu creio que o jogo seria diferente, porque o Thuram é um atacante que dribla, parte para cima. Se o Lautaro também tivesse jogado, seria totalmente diferente. E se o Calhanoglu também, seria totalmente diferente. E no Milan, Rafael Leão muito abaixo, mas vamos ver se até o final da temporada ele consegue recuperar o bom futebol que ele sempre teve. Mas tirando isso, ótima vitória pro Milan, que agora está com 7 jogos invictos contra a Inter. 7 jogos que eles ganham da Inter. E agora estão com uma boa sequência de vitórias. E agora estou com 7 pontos atrás, tentando pegar essa primeira colocação da Inter, esperando a Inter escapar pontos para eles conseguirem ser campeões. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo resumo do jogo da Inter contra o Milan. Foi um grande jogo, um jogo muito competitivo, muitas faltas, muito amarelo, mas foi um bom jogo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e compartilha para o pessoal que gosta de assistir futebol italiano e não consegue assistir. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.